Agora que finalizamos os estudos de termodinâmica dos capítulos 18, 19 e 20 do Halliday, eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas do dia a dia. Bem, eu sou o Michael Douglas e hoje eu trago a vocês 10 provas de que a termodinâmica está em todos os lugares. 1. Transferência de calor. Um copo térmico perfeito seria a aplicação de um processo adiabático, ou seja, sem fluxo de calor entre o conteúdo externo e a parte externa do copo, incluindo a sua mão. Mas como a segunda lei da termodinâmica impede isso, como a gente viu, eles tentam o máximo possível. E isso funciona de uma forma muito simples. Existe uma parede de aço inoxidável, na verdade duas. Entre elas existe um mínimo possível de partículas de ar, então a gente considera que tem vácuo ali. O vácuo é como se fosse o escudo invisível contra a transmissão do calor, e essas paredes são reflexivas, o que faz com que a irradiação acabe voltando. 2. Calor específico. Você já se perguntou por que a areia queima nossos pés num dia muito ensolarado e a água parece geladinha? E no mesmo tempo, à noite ali, quando o sol já se pôs, a areia já está fria, geladinha, e a água parece meio morna? Então, a resposta para isso é o calor específico da água, basicamente, que é muito maior do que o calor específico dos componentes da areia. Isso faz com que ela tenha uma certa teimosia para reabsorver o calor. Então ela demora mais para esquentar, porque seu calor específico é maior. Então a areia, que tem um calor específico menor, não precisa de tanto tempo, digamos assim, para que aumente a temperatura. Então, pouco tempo de sol ela já está muito quente. Só que ao mesmo tempo, com pouco tempo sem sol, ela já esfria. Então é como se a água fosse o capacitor de temperatura da natureza. 3. Dilatação linear. Você já se perguntou por que existem essas barrigas nos fios de cobre de alta tensão e de quase todas as redes elétricas que a gente vê pela estrada? E, por exemplo, por que existem espaços, não sei se você sabe, mas existem espaços entre os trilhos dos trens de determinadas em determinadas distâncias para evitar que acidentes ocorram? Isso se dá pela dilatação linear. E aqui nesse caso, nesses casos, principalmente dos metais, né? Que o que acontece é, pela nossa fórmula, variação de comprimento é igual ao comprimento inicial vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação daquele material, e a ΔT, que é a variação de temperatura. Ou seja, quanto maior o coeficiente de dilatação daquele material, maior a sensibilidade que ele tem de se expandir ou se contrair conforme a temperatura aumenta ou diminui. 4, aqui temos uma aplicação direta da dilatação térmica e um verdadeiro salva-vidas. Temos aqui basicamente um princípio da dilatação, que é o coeficiente de dilatação de material para material vai variando. Então, se a gente tiver uma chapinha de metal, por exemplo, onde o coeficiente de dilatação de um seja maior, significativamente maior do que o segundo, quando um dilata, ele meio que puxa o outro para o seu sentido. E isso que explica basicamente o funcionamento dos disjuntores aqui automáticos, digamos assim. Que por efeito Joule acontece que quando a corrente programada se excede, ou seja, passa uma corrente elétrica maior do que deveria, por efeito Joule o fio ali acaba, a própria placa de metal acaba atuando como resistor, que esquenta. Quando ela esquenta, a variação de temperatura faz com que a variação de comprimento também acabe ocorrendo por conta dessa mesma lei que eu citei anteriormente. Isso faz com que, caso a temperatura suba e exceda o que foi planejado, a chavinha entorta e remove o contato elétrico. Ou seja, o famoso disjuntor dispara ou cai. 5. Lei dos gases. Que nesse caso a gente estudou o PVNRT, que é a lei dos gases ideais, mas para algumas aplicações ela também vale para os gases em geral, como é o caso, por exemplo, do nosso ar atmosférico, porque a gente vive mais ou menos a 1 atm, que é uma pressão significativamente baixa, de acordo com os padrões assim, da termodinâmica. E a temperatura que a gente vive, a temperatura ambiente de mais ou menos 300 e poucos kelvins, é uma temperatura significativamente alta, né? Está bem longe do zero. Então, nessas condições, os gases se comportam de uma forma que a gente consegue generalizar. Acender a luzinha de pressão do pneu, procurou o furo e não encontrou, e pensou, ué, o que aconteceu? Então, foi basicamente a aplicação na natureza de PV igual a nRT. O que acontece é, para um volume constante, supondo que seja ali o volume do pneu, o volume de ar que preenche aquele pneu. Se a temperatura varia, a pressão precisa variar para manter a igualdade da equação, dado que N e R são constantes. Ou seja, quando a temperatura
abaixa significativamente, a pressão também abaixa significativamente, o que faz com que a luz do pneu acenda. O mesmo acontece, só que dessa vez com uma pressão constante, se você pegar uma bexiga de ar, colocar no congelador. A pressão da bexiga a gente pode considerar como constante. O volume dela vai acabar descendo para seguir e manter a igualdade da equação, porque a temperatura vai cair. Então você vai perceber a bexiga vai murchar. 6. Você respira a lei dos gases. Continuando falando sobre PV igual a nRT, a gente tem uma aplicação que é impossível de você fugir, que é basicamente quando você respira, você está fazendo uso de PV igual a nRT. Nesse caso, o que acontece é, quando o seu diafragma desce, ele aumenta o volume que os seus pulmões contêm. Quando o volume aumenta, existe uma certa baixa pressão, digamos assim, a pressão diminui. Como a pressão diminui, considerando que a gente está numa temperatura fixa, né? Então, para continuar a conservação de PV igual a nRT, isso faz com que uma baixa pressão sugue o ar para dentro. Então é assim que você inala. Você respira por conta de uma troca de pressão. Na verdade, a gente pode simplificar PV igual a nRT considerando que a nossa temperatura é constante. Então seria a aplicação direta da lei de Boyle. P1 V1 é igual a P2 V2. Se V sobe, P desce e vice-versa. 7. Calor latente e evaporação. Voltando ao ambiente da praia. Você já esteve na situação de tá um dia lindo, ensolarado, quente, você está dentro d'água, está confortável, mas você pensa, se eu sair daqui, eu vou passar bastante frio. E a explicação disso também tem tudo a ver com a termodinâmica, porque é basicamente o calor latente da água e a vaporização fazendo o seu trabalho. O que acontece aqui, enquanto você está na água, o calor latente não está ativo porque a água não está mudando de estado, pelo menos não significativamente. Mas quando você sai e venta no seu corpo, quando bate aquela brisa, a água tende a mudar de estado, do líquido para o gasoso. E essa vaporização precisa de mais energia. Ela precisa tirar essa energia de algum lugar. E essa energia é tirada da sua pele. Então você perde calor para a água conseguir se transformar do líquido para o gasoso. 8. A segunda lei da termodinâmica é as máquinas térmicas. Bem, todos os veículos são máquinas térmicas e as máquinas térmicas são imperfeitas. Já respondendo aquela pergunta, é possível alguma máquina térmica ser perfeita? Bem, para essa eficiência ser 1, ou seja, de 100%, e 2 é a fonte fria, que 1 é a fonte quente, ou a fonte fria teria que ser igual a zero, o que a gente sabe que é impossível, principalmente dentro de um motor, a gente encontrar o zero absoluto, ou o Q1 fosse infinito, ou seja, a temperatura quente fosse infinita, o que derreteria qualquer motor, né? Então, é impossível ter uma máquina perfeita. Como é impossível ter uma máquina perfeita, existe uma perda de energia térmica que tem que ir para a fonte fria. Então, existe a fonte quente, máquina, fonte fria. Essa energia tem que ser jogada para que o ciclo funcione e se complete. E é exatamente isso que faz os radiadores e as torres de resfriamento de uma termoelétrica, por exemplo. Esse calor precisa ser jogado no ambiente, ou seja, precisa ser devolvido à fonte fria para que o ciclo se complete. Então, é impossível absorver toda a energia térmica, por exemplo, da explosão da gasolina no motor. 9. A segunda lei é a entropia. Como a gente estudou, a entropia lida com o grau de desordem, digamos assim, das partículas de um determinado processo, de um determinado ambiente. Você sabia que ela também está relacionada com o envelhecimento? Então, é muito mais provável um copo e um ovo quebrar do que ele desquebrar. Se você jogar livros aleatoriamente, é muito mais provável que ele caia bagunçado do que ele caia organizado. Essa é a seta do tempo. A gente pode relacionar isso com a ideia de que o tempo tem sempre um sentido que não pode, ele pode ser esticado, ele pode ser comprimido, mas ele não pode retornar. Então a vida também segue sempre do menor grau de desordem para o maior grau de desordem. Isso implica na saúde, na vida das moléculas, então meio que é impossível você voltar a ser criança, perdão pela crise existencial. Falando em crise existencial, vamos para o último tópico, o arrefecimento e o porquê que a termodinâmica, junto com as inteligências artificiais, está causando um transtorno ambiental. Você já parou para pensar que, voltando na teimosia da água, lembra lá daquele caso da praia, onde eu falei que a água é teimosa para ganhar a energia térmica e também é teimosa para perder.
Isso é muito bom para resfriar equipamentos. Por quê? Como ela absorve e leva essa temperatura, ela leva esse calor absorvido, é uma ótima maneira de remover a energia térmica que você não quer que esteja ali. Isso também concorda com o exemplo que eu trouxe sobre o calor latente, porque a água em altas temperaturas ela vai mudar de estado, né, do líquido para o gasoso, e essa transformação, essa mudança de estado pega mais calor ainda. E é por isso que a água é muito utilizada para os resfriamentos de data centers. E o problema é que essa água precisa ter um alto grau de pureza, porque a impureza contida ali na evaporação pode danificar os equipamentos. Só que não sei se você percebe, mas sabe quem também precisa de água limpa e potável? Então, meio que temos um problema aqui, não é mesmo? Enfim, galera, obrigado pela atenção de vocês, valeu e até a próxima.